Aleluia. Obrigado, irmão. Nós, em primeiro lugar, devemos lembrar que nós estamos hoje, desde o início do ano passado, nós decretamos a palavra que estaríamos na torre de vigília, vigiando e esperando para ver o que Deus ia dizer a nossa resposta, né? A gente está orando, está num lugar específico em que nós podemos ver o que está acontecendo. Nós estamos na presença de Deus no alto, e aí podemos ver. E também falamos aqui que nós seríamos os escudeiros das irmãs que estão viajando. Então, nesse momento eu queria pedir à irmã Marlene, se ela pudesse vir aqui adiante, para interceder, fazendo esse clamor, interceder pela pastora e pelas irmãs que estão lá na Espanha, fazendo a obra de Deus. Nós temos tido boas notícias, né? Que lá que é proibido passar panfleto, nós estamos conseguindo passar o panfleto, e Deus tem usado elas, da maneira que não só o povo tem pedido ministração na igreja onde elas estão passando e pregando, mas também as pessoas estão indo ao apartamento da Mabel pedir intercessão. Amém? Houve até manifestação de demônio já, viu? Então uma coisa está... Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, na Tua presença, Pai, eu sei que Tu estás aqui, Pai. Queremos interceder, Senhor Deus querido, pelas mulheres, Pai, as mulheres de Deus que estão lá na Espanha, Pai, obedecendo, Senhor, o que o Senhor mandou fazer, Pai. O Senhor disse a elas: ide e pregai o Evangelho em todas as nações. E elas estão lá na Espanha, Pai, obedecendo o que o Senhor mandou fazer, Pai. Por isso, Senhor Deus querido, eu te peço, Deus, para que o Senhor abençoe elas, Paizinho querido, em nome de Jesus. Quebra ali todas as barreiras, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que elas possam ter, Senhor, o dia delas abençoado em cada lugar que elas passarem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, manda ali teus anjos, Pai, para guardarem elas o tempo todo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus amado, porque o Senhor já foi lá, o Senhor já foi lá, Senhor, tenho certeza, Senhor Deus, já quebrou todas as barreiras ali, Pai, já ordenou teus anjos para guardarem a vida delas e de todos que estão ali com elas, Pai, em nome de Jesus, como a pastora Tereza e a pastora Vânia, Pai, que estão ali, Senhor, pregando o Evangelho, Senhor Deus querido, Pai, em nome de Jesus, as igrejas ali na Espanha, Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um deles ali, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, e o Senhor disse que a tua palavra, todas as coisas passam, mas as tuas palavras permanecem o mesmo, Senhor, e por isso, Senhor, com essa confiança eu digo, Senhor, que o Senhor é maravilhoso e tua misericórdia dura para sempre, Senhor, o teu amor, Pai. O Senhor sempre está ali conosco todo o tempo e assim, Pai, eu sei que tu estás ali com elas, Pai, todo o tempo olhando, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que desde o céu do teu trono o Senhor olha a terra toda, os homens bons e os maus, Senhor. E o Senhor está olhando elas e cuidando, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor Deus amado, em nome de Jesus. Grande coisa o Senhor fará ali, Pai, na Espanha, Pai. O Senhor, grande coisa o Senhor fará. O Senhor vai quebrar todas as correntes, Pai, em nome de Jesus. Vai quebrar ali, Senhor Deus querido, todo o orgulho daquele povo, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio assim, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Ainda de pé, vamos ficar. Vamos ler agora a palavra do Senhor, que está escrita em João, capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 20. Nós que estamos na torre de vigia, vamos ver o que Deus tem para nos falar hoje. Abacuque disse: eu vou ficar aqui na torre de vigília, vou esperar a resposta do Senhor sobre o meu clamor. Alguém que está hoje na expectativa do que Deus tem para fazer hoje? Amém. Amém. Glória a Deus. É bom vir com expectativa. Amém.
João capítulo 17, a partir do versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Todo mundo tem Bíblia, não tem? Ou iPhone? Não tem para pôr um crente aí, senta de junto. E diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra hoje que já é manifestada, pelo teu Espírito Santo que já se manifesta em nós neste lugar, desde os louvores, desde os momentos do dízimo, desde o momento do louvor da tua serva, Senhor. Nós estamos agradecidos pelo teu mover neste lugar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa fazer muito mais em nossas vidas hoje. Que o Senhor possa, Deus, fazer o que nós louvamos aqui, ó Deus. Porque esse foi o nosso clamor. Na tua presença, a tua manifestação, que haja mudanças, que haja decisões neste lugar, nesta tarde e noite, Deus. Obrigado pelos teus anjos que nos guardam, guarda aos nossos bens, aos nossos familiares, onde quer que eles estejam. Ali estão os teus anjos guardando. Obrigado também, ó Deus. Porque hoje nós temos a oportunidade, na tua presença, de estar diante de ti e ouvir os teus conselhos, para que haja regeneração, para que haja mudança, santificação, ou o que o Senhor quiser fazer em nosso meio, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Amém. Nós vivemos uma vida aparentemente, fisicamente, igual a vida que as pessoas fora da igreja vivem. Eu falo fisicamente, as necessidades, o alimento, roupa, trabalho. Mas as nossas decisões, apesar de parecer a mesma coisa da dele, nossas decisões têm que ser diferentes. Tem que ser baseado na palavra de Deus. Nós que estamos na igreja, nós devemos viver uma vida baseada na promessa, nas promessas, nas revelações que Deus nos traz na sua palavra. O mundo lá fora vive nas circunstâncias e nas estatísticas. Bom, se naquele local as casas aumentam de preço, então eu comprarei uma casa ali, porque quando eu vender ou quando eu for morar, terá maior valor, uma estatística. Eu não vou frequentar aquela escola porque o resultado dos alunos que frequentam aquela escola são bem mais baixos do que da outra escola. Estatística. Eu não vou comprar esse carro, aquele carro, porque eu vi lá no Blue Book que aquele carro tem uma má performance, um mau rendimento e ele quebra muito rápido. Estatísticas. Você entende? Mas nós devemos viver a nossa vida baseado na revelação e nas promessas de Deus, independente dos fatos ou das estatísticas. Aqui nós vemos um texto que diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é o quê? A verdade. A verdade. No final do versículo 20 ele fala: eu oro também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Nós vamos fazer algo agora que fizemos na sexta-feira, e está escrito em João 1,12. Melhor, a partir do 10, se eu não me engano, né? Foi a nossa irmã Renata que leu. Vamos ler do 1 ao 1, tá? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. Então vamos trocar a palavra verbo, que poderíamos trocar pela palavra para ficar igual a João 17, que a palavra é o Logos é a palavra viva de Deus. Vamos trocar por Jesus. A Bíblia diz que nós não devemos mudar uma vírgula assim, que é um pontinho na Bíblia. Nós não estamos mudando nada. Nada. Aqui está escrito: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era... No versículo 14 diz assim, de João 1: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Vamos mudar. E Jesus se fez carne
sua glória como a glória do unigênito. Vamos voltar para o João 17. A partir do 17, sim. Santifica-os em Jesus. A tua palavra é Jesus. Vamos ao versículo 20 da segunda parte, que diz: aquele que crê em mim por intermédio de Jesus. Então não se muda a verdade. Você mudou para verbo, você mudou para logos, você mudou a palavra, continua sendo Jesus. Eu costumo dizer, eu aprendi que verdade não se muda. A verdade se esconde, a verdade se pinta, a verdade é omitida, a verdade é colocada de longe, mas a verdade é a verdade. Nada nem ninguém vai conseguir mudar a verdade, porque Jesus é a verdade. E a Bíblia diz que eu não sou como homem, eu não mudo, eu sou imutável. Eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu sou limpo, eu sou fogo consumidor, como nós louvamos. Eu sou aquele que faz e ninguém pode mudar. Eu abro e ninguém fecha. Eu sou o Criador, o Deus único, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem muda isso? Alguns tentam criar religiões e mudar a verdade, mudar o que Deus falou, tentar mudar e colocar coisas no meio, ou tirar coisas para que pessoas se desvirtuem da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que está em mim e crê em mim por intermédio da verdade será santificado. Amém. E no céu só entra santo. Amém? Glória a Deus. É por isso que hoje, falando da verdade, falando dessas coisas, nós devemos ponderar nas nossas decisões e ver se a verdade está nas nossas decisões. Todas as promessas de Deus, já falei, e suas revelações são uma verdade de Deus para nós. Agora eu pergunto a você: você crê em tudo isso que eu falei até aqui? Você que nos ouve, você crê em tudo isso? Você não tem talvez um motivo palpável para aquilo que eu estou falando, mas existe uma palavra pequenininha, de 2 letras, chamada fé. Em Hebreus 11 diz que fé é o firme, o quê? É a certeza das coisas que não mas você crê. Fé. Você não está vendo aqui, mas você crê que é fé, que existe. Isso é a verdade. Você crê na sua conta bancária cheia de dinheiro, ou você crê que Deus vai prosperar você em todas as suas necessidades? É melhor isso. Amém? Fatos e verdades não tem nada a ver. É como santidade e pecado. Fatos e verdades estão em caminhos opostos, apesar de parecer que vão para o mesmo lugar. Fato, verdade e estatística não se cruzam pelo caminho. O fato é que nem todos os crentes que ouvem a mensagem de Deus, dizendo que Deus faz prosperar, desculpe, os seus justos. A Bíblia diz em Provérbios que é Deus que enriquece o homem. A Bíblia diz em Filipenses 4,19 que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nem todos que ouviram isso da minha boca creram nisso. Eu digo até que talvez a maior parte não crê nisso. Simplesmente ouviu como um bonito sermão. Agora eu digo a você assim: a bênção do Senhor é que faz enriquecer. Porém, o fato de que a sua conta pode estar zero, a sua conta pode estar com $10, com $8, com alguns reais, isso não quer dizer que a palavra de Deus, que é a verdade, não está se cumprindo na sua vida. Mas existe um tempo de colheita, um tempo em que você vai receber de Deus aquilo que Ele prometeu. Em Provérbios diz, em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, há estações para todas as coisas. Você já viu dar 100 graus no inverno? Porque o tempo dos 100 graus é no verão. Você já viu chover? Quando? No verão eu já vi chover no verão. Eu também já vi. Mas você já viu chover sem uma nuvem no céu? Com o céu brilhando, quente, 100 graus de calor. Você viu chover assim? Nunca.
existe o tempo da nuvem. Amém? Amém. Que bom. A teologia está sendo boa hoje. O que acontece com a gente, crente, é que as estatísticas nos intimidam. E você não deve seguir sua vida, planejar sua vida, o seu futuro, ver o que Deus está dando para você, sendo intimidado pelas estatísticas. Que são estatísticas? Que me dá uma definição, desculpa, de estatísticas. São fatos ocorridos, verdadeiros, em que mostram em percentagem o resultado das situações. Então, pense na sua vida, no seu plano, no seu desejo, no seu sonho. E se você olhar pelo lado das estatísticas, ou o lado material, eu diria aqui que para muitos, ou talvez para todos, o seu plano, o seu futuro, o seu sonho, aquilo que você alcançar, se acaba aqui. Mas eu quero dizer que nesta noite Deus está dizendo que hoje Ele está renascendo no seu coração, porque não adianta ficar na minha palavra, ou na minha ideia, ou na minha vontade de que você alcance, mas Deus está colocando, renascendo no teu coração, amém, amém, a fé para alcançar o que você quer. Amém? Amém? Aleluia. A Bíblia ensina que as coisas naturais se discernem em materialismo. Você entende as coisas materiais trabalhando com coisas materiais, mas as coisas espirituais, ou seja, o que eu estou dizendo para você, você só vai entender essa fé se você entender pelo lado espiritual. Vamos pegar alguns exemplos na Bíblia em que nos dá direção, nos dirige a desenvolver a nossa mente. A desenvolver a nossa mente, que a nossa mente tem que estar numa área de que há possibilidade, não é impossível aquilo que eu quero, ainda que as estatísticas dizem. Em Lucas 1,37, após o anjo aparecer a Maria, ele disse para ela: você vai ser mãe do Salvador. E ela disse: como posso? Eu não conheço nenhum homem. E quem sou eu para isso? O anjo disse: olha, para Deus nada é impossível. Sabe por que Maria ficou grávida do Espírito Santo? Não porque o Espírito Santo veio, não por causa da escolha de Jesus, de Deus escolher a Maria, mas pela escolha de Maria em aceitar que ela era graciada do Senhor e que para Deus nada é impossível. Amém. A Bíblia diz que tudo será feito ao que crê. Você já pensou se Maria não tivesse crido no anjo? Seria outra pessoa. Revelação de Deus para alguns. Em Romanos 1,12 nos ensina a nós renovarmos a nossa aonde? Nas estatísticas, nos noticiários da manhã, na palavra de Deus. Presta atenção. Renovai a nossa mente pelo Espírito. Renovai a vossa mente pela palavra de Deus. Eu não sei, vão comigo. Renovai a vossa mente pela Jesus. Porque a palavra é Jesus. Nós temos que hoje renovar a nossa mente e entender que as promessas de Deus que Ele nos prometeu, porque Deus não mente e Deus não se arrepende, está nele. Amém? Olha, se você não acompanha essa palavra e não crê, se você sair daqui sem crer nisto que é Jesus que transforma a nossa mente, é nele que nós somos transformados a nossa mente, nada em sua vida muda. Porque foi o pastor que chegou aqui e pregou, que foi o pastor lá Rio Grande do Norte, que ele chegou aqui na quarta-feira e pregou que se você não mudar, nada vai mudar. Não deu. Não, o marido da... Esqueci. Queca. Ele está até nos ouvindo aí. Desculpa, pastor, se você está me ouvindo, eu perdi seu nome. Eu faço isso comigo mesmo. Mas ele pregou aqui, pelo Espírito, que se não houver uma mudança em você, se não houver uma mudança na sua mente... Aldemar, obrigado, primeira senhora. Glória a Deus.
Foi isso que nós falamos à noite para ele. Fala de novo. Se não houver mudança em nós, primeiro, nada ao nosso redor será mudado. Entende isso? Eu absorvi isso naquela noite. Também. Aleluia. Então, quando há uma mudança, há uma transformação. Eu ganhei uma caminhonete ano 81, bem velhinho, fumaçava muito. E a pintura estava feia. Esse carro estava em um galpão de fazenda. E o rapaz disse: esse carro não presta mais, o motor não presta mais, melhor dizendo, porque ele fumaça muito. E eu disse: o Senhor proverá. Ele disse: você quer essa caminhonete? Eu disse: eu quero. A caminhonete não prestava, mas ele perguntou: você quer? Pela fé. Eu apliquei a fé que Deus me ensinou e eu disse: eu quero a caminhonete. E ele, terminando de fazer o trabalho na casa dele, eu fui ao galpão. Quando cheguei lá, eu disse: Deus, que esse carro seja uma bênção na minha vida. O defeito que ele tiver vai sair. Eu abri o capô para ver o nível de óleo em primeiro lugar antes de ligar o carro. Tinha bateria, estava bom, mas antes de ligar eu fui ver o óleo. Quando eu peguei e puxei a vareta de óleo, o nível do óleo havia mais de 10 litros de óleo dentro do motor. E isso fazia a caminhonete fumaçar. Eu tirei o óleo, deixei o óleo escorrer, abri o óleo escorrer, liguei a caminhonete, ela pegou, começou alguns segundos e depois não mais fumaçou. A minha mente dizia: o carro presta. Alguém me disse: o carro não presta. Na minha mente foi transformada, aquele carro foi transformado por causa da minha fé, da minha atitude, da minha escolha em crer que aquele carro funcionava. E por 3 anos aquele carro me serviu. Providência de Deus. Glória a Deus. Nós somos ensinados que nós somos corpo, alma e espírito, não somos? Sim. Alguém lê aí 3 João 1,7, por favor. Eu faço questão que alguém lê isso. Quem pegar desse sinal para dar o microfone. 3 João 1,7. Quem já tem? Eu falei primeiro, desculpa. É 3 João 1,7. Já tem, viu? Não. Aleluia. Pois por causa do nome. Peraí. Eu quero que você leia, fala no microfone. O povo tem que ouvir. Pois por causa do nome foi que saíram, nada receberam dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Okay. A primeira parte diz: por causa do nome do pastor, nome do presidente, nome de Ronaldinho, nome de Messi. Existe um nome em que nós prosperamos. E esse nome é o nome de uma pessoa, mas também é o nome de um Deus. É o nome daquele que nos ensinou por onde ir para ter todas as coisas, para podermos ser possuidores de todas as coisas junto com Ele, ou seja, as coisas de Deus. Mas esse mesmo nome nos ensina que Ele pode transformar e mudar não somente a nossa mente, mas também a nossa alma e o nosso espírito. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós somos um ser de quantas partes? Corpo, alma e espírito. O nosso corpo é esse que você vê. Esse você olha no espelho. A sua alma é a sua inteligência, está no seu, é o seu intelecto, está no seu cérebro. Mas o seu espírito você não vê. Eu quero dizer para você que você não é alma. Você não é corpo. Você é espírito em um corpo. Deixa eu explicar melhor. Pense em uma luva. Era para trazer, nunca me esquecendo. Você coloca a sua mão numa luva. E você leva essa luva onde você quer. E essa luva tem o shape, o formato dela se completa com sua mão. Agora você tira a sua mão dentro dessa luva e solta ela e ela cai. Ela não tem corpo, ela não tem vida. Assim é você. Se você não tem o espírito, você não é ninguém. Mas se você não tem corpo, você ainda é você mesmo. A diferença é que você sem corpo, você crente, está com o Pai, com Deus, com Jesus. Mas aqui o corpo e o espírito junto, Deus os colocando e transformando a mente
ou seu intelecto faz mudar a sua mente, ele te faz andar em caminhos de vitória, entendeu? Ok. Pensando nisso, nós devemos entender que nós podemos prosperar quando a nossa mente, ou melhor, a nossa alma, aqui dentro, que é a nossa mente, pode alinhar com a palavra de Deus a nossa vontade, a nossa imaginação, a nossa emoção e o nosso intelecto. Eu queria chamar a atenção de vocês, não vou abrir muito isso aqui, senão não dá tempo para muita coisa, mas as nossas emoções. As nossas emoções estão muito ligadas e prestando atenção às estatísticas. Você lembra quando eu falei que você vai comprar uma casa em um local que está dando muito dinheiro? Que é normal, não estou criticando isso, estou dando como exemplo. Você vai comprar uma casa em um local em que futuramente ela venha a ter valor. É uma emoção, é o seu intelecto funcionando nisso aí. Mas eu tenho testemunho de uma pessoa, do mesmo assunto, que comprou uma casa esperando que naquele local aquela casa fosse mudar de preço, ou multiplicar de preço. E ao final de 4 ou 5 anos a casa baixou de preço, e apesar de que o local cresceu, mas não houve mudança. O interessante é que esse casal disse para mim uma vez: eu queria comprar um terreno, mas o marido não quis. E esse local é um local parecendo uma roça. Hoje é chamado, de quem conhece aqui em Dallas, Lantena. Quem conhece o local sabe que ali os preços dobraram ou multiplicaram de preço. Quem falou para essa pessoa que comprasse ali? Creio eu, o Espírito. Você entende? Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa mente trabalha com a nossa vontade, a nossa imaginação com a nossa emoção, o nosso intelecto com as coisas que a gente vê. Mas o que a gente tem que fazer, repito para você, é renovar a nossa mente. Romanos 4,17 nos ensina que nós devemos viver além da nossa expectativa. E agora eu quero trazer para vocês uma pessoa que tem muito a falar sobre isso, chamado Abraão. Nós estamos aprendendo aqui, nós estamos ouvindo de Deus, que as circunstâncias não podem mandar, não pode apontar o nosso futuro, as circunstâncias. As estatísticas não podem fazer com que você mude de ideia, ou melhor, que você saia da presença, da ideia de Deus na sua vida, amém? Ok. Em Gênesis 12, a partir do capítulo 1, fala que Deus chamou a Abraão e disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o local para onde eu te enviar. E Deus deu de sinais: ali eu vou te prosperar. E tem outro detalhe, Abraão: ali, quem te abençoar, eu abençoo de volta. Quem te amaldiçoar, eu te amaldiçoo também. Ou melhor, eu amaldiçoo também, não é ele. E o que aconteceu? Abraão ouviu a voz de Deus. Primeiro ponto para Abraão: Abraão ouviu a voz de Deus. Agora eu pergunto a vocês: qual eram as estatísticas que Abraão tinha que isso ia dar certo? O que é que Abraão tinha ouvido dizer do local em que Deus ia enviar ele? Deus disse: é um local que emana leite e mel. Quem estuda, quem vai no fundo na Bíblia, o local que Deus apontou para Abraão, no momento só tinha terra seca, pedra e árvore morta. Abraão não perguntou nada a Deus. Abraão obedeceu. Ou melhor, Abraão teve a escolha de escolher entre um e outro. Ou seja, de continuar com a parentela, de continuar a fazer o que estava fazendo, uma vida talvez medíocre, uma vida repetida, mas ele resolveu largar o que estava fazendo e seguir a palavra de Deus, a promessa de Deus na vida dele. Aleluia. Eu quero dizer para você que quando nós escolhemos fazer o que Deus diz, porque tudo isso é escolha que nós estamos falando. Não quero dizer para você que é fácil. Eu não quero dizer para você que as portas já estão abertas materialmente. Eu não quero dizer para você que quando Deus tem um chamado na sua vida, que vai ser amanhã que vai começar a acontecer. Às vezes Deus vai colocar você num banco. Esse banco que você está sentado esperando uma ação, esperando a sua oportunidade, Deus está trabalhando.
Quando você vê o silêncio é porque Deus está o quê? Trabalhando. Não, olha só a situação de Abraão. Deus disse para Abraão: vou fazer de você uma grande geração. Ok. 90 anos. Não tinha Viagra naquele tempo. A sua mulher já tinha passado o tempo. Ela tinha medo. A mulher dele já tinha passado do tempo. Qual era, ou qual é até hoje, as estatísticas de um homem de 90 anos e uma mulher de 80, na verdade 79, na época, ter filhos? Eu já ouvi história que velhas engravidaram. Velhas, quando eu digo velhas, idosas, desculpe, é uma maneira de falar da região. Idosas engravidaram. Mas eu quero dizer para você que Deus não disse a Abraão que ia pegar a esposa dele e ia dar um filho. Foi o que Deus disse a Abraão. A verdade. Vou fazer de você o quê? Agora que pegou a coisa. Circunstâncias para uma pessoa, dois idosos têm uma geração de filhos. Mas Abraão, ele usou a fé. Abraão usou na promessa de Deus. Ele preferiu e decidiu andar na promessa de Deus, ainda que as circunstâncias e as estatísticas diziam: você não vai para lugar nenhum. Ele disse: Deus, chato, eu vou por aqui. Estou falando com alguém aqui hoje? Eu estou? Não, o microfone está vendo, não. Acho que sim. Então, a primeira coisa é que ele deixou o que ele fazia antes. Ele deixou a parentela, deixou o trabalho. Ele não era pobre, era rico, mas ele seguiu o que Deus mandou. Segundo é que ele ouviu e creu que Deus ia fazer dele uma grande geração, apesar das circunstâncias da idade. Quarto, às vezes isso é o mais difícil, está relacionado com o primeiro, é ser separado daqueles que ele convive, mas que impede ele crescer. Eu estou falando de quem? Na vida de Abraão? Ló. Ló era preguiçoso? Não. Ló, ele era amigo de Abraão? Sim. Ló via a presença de Deus em Abraão? Claro que via, senão não ia com ele. Ló era aproveitador? Não sei. Mas se eu ver alguém no meu caminho e Deus abençoando, eu quero colar nele. Então não foi uma coisa má que Ló resolveu. O problema é que as circunstâncias e as estatísticas de dois no mesmo negócio dentro da igreja continuar a andar junto não funciona. A Bíblia diz que nossos inimigos estão dentro da nossa casa. A Bíblia diz que o profeta na sua casa não tem honra. É um monte de versículo que nos faz dizer: está na hora. E Ló resolveu ali andar com Abraão, e os animais de Ló cresciam tanto como os de Abraão, e a Bíblia diz que os pastores, os empregados deles, começaram a brigar. E Abraão chamou Ló e disse: vem cá, está vendo aqui lá no lado alto, ali tem uma terra que tudo é verde, água da árvore, tem gente lá, já tem cidade lá, tem duas na verdade. Aqui deu uma boi por aqui, agora aqui está seco. Aqui não tem dinheiro. Aqui não tem gente que quer vir para a igreja. Aqui está difícil. A comunidade mora do lado, não, mora do outro lado. Mas aqui não tem nada. Escolha. Estatísticas ou promessa de Deus? Ló ficou com as estatísticas. Claro que se eu for para um lugar que já é próspero, eu vou prosperar. Mas se eu for para um local que não tem nada, mas Abraão creu na promessa de Deus. E para onde ele foi, ele prosperou. E todas as promessas que Deus teve na vida de Abraão, Deus cumpriu. Aleluia. Aí nasce Isaac. E Deus pede Isaac o sacrifício. E novamente vem a estatística.
uma faca passar no pescoço de uma pessoa, a pessoa morre. Isso é 100% verdade. Mas a verdade acima dessa verdade da estatística é que ainda que Abraão retalhasse seu filho em pedacinhos, Deus é muito poderoso. Ele é poderoso além do que você imagina para restituir Isaac de volta. Deus está dizendo para você, se você não entendeu ainda, que se o seu sonho, o seu Isaac, aquilo que você tanto queria foi roubado, ou até mesmo não foi roubado, Deus disse, me dê, e você teve que retalhar tudinho para entregar na mão de Deus. Deus está restaurando hoje, porque Ele é poderoso para fazer isso. Amém. Deus não é Deus de estatísticas. Deus é Deus da palavra, da verdade. Amém? Deus. Oh, glória. Que bom que vocês estão entendendo. Quando vocês entendem, menos eu explico, mais fácil de ministrar. E Abraão teve que sacrificar o seu filho, mas no momento em que ele ia passar o cutelo sobre o seu filho, o Jeová Jireh, ou seja, o Deus provedor, apareceu a Abraão. E o anjo disse, está ali o cordeiro, e não precisou mais sacrificar. Qual é o ponto nessa história de Isaac? Que quando nós cremos na promessa de Deus, as estatísticas viram pó. Vocês creem nisso? Então aplique isso na sua vida. Se você crê nesses 3 pontos ou 4 que Abraão andou, e ele não andou em estatísticas, ele andou na promessa que Deus fez para ele, e ele teve que tornar o ponto que a Bíblia chama ele de o pai da fé. Amém? Oh, glória. Ainda em Marcos 9:23, Jesus falava, se você acredita, tudo é possível ao que crê. Se você quiser ir em Marcos 23, está escrito isso. Eu queria falar 2 coisas desse pequeno versículo. Se você acredita, tudo é possível. 2 coisas. O primeiro é o se. Se você acredita em tudo que Deus escreveu, se você acredita nas profecias que Deus entregou a você através de profetas, se você acredita que Deus pode mudar circunstâncias, se você optar, se você decidir pela posição, pelo caminho correto, tudo é possível a você. É por isso que quando o se aparece, você diz para o se, eu vou fazer, tudo é possível. É duro, né? Um versículo tão pequeno. Se você crê. Se você crê. Agora eu digo para você, se você crê, é possível. Amém? Amém. O primeiro depende de você. O segundo depende de Deus. Não depende do pastor. Milagre, deixa eu falar para vocês, milagre não depende do pastor. Não depende do pastor da igreja. Não depende do grupo de oração da igreja. Depende da sua fé. Se você vê no culto e ouve a pregação do pastor, o pastor prega, você escuta, mas o dono do milagre é que faz o milagre. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu contar aqui a história de pastor, que talvez você entenda melhor ainda o que é essa parte de escolher. Antes de contar essa história, vai em Deuteronômio 18, por favor. 18 não, 30, desculpe. Deuteronômio 30, 19. Porque ainda fala de Abraão isso aí. Abraão não tinha medo? Aleluia. Acharam aí? Alguém lê para mim Deuteronômio 30, 19. Deixa eu colocar para ouvir. Vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês
os seus filhos vivam. Por quê? Ele está dizendo que colocou duas opções para que nós escolhemos. E se aquilo que nós escolhemos vai influenciar não só a mim, mas também as nossas gerações. Volto para Abraão antes de contar essa história. Abraão, ele escolheu andar pela promessa de Deus. Você notou que a decisão de Abraão, desde o início, alcançou uma geração? Hoje nós somos gerações daquela decisão. Você percebe isso? Agora traz isso para você. A sua decisão hoje, presta atenção, a sua decisão hoje vai influenciar os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Preste atenção. Deus coloca hoje diante de você a decisão. Ou você quer na estatística, ou você quer na promessa de Deus. Deus não fala para Moisés: olha, diga ao povo que eu coloco a vida e a morte. Deus não enganou. Deus, ele falou a verdade. Ele sempre usa a verdade. Eu coloco vida ou morte, e você escolhe para onde você quer ir. Sim. Eu conto a história do pastor aqui, é um pastor americano até. Ele estava viajando, estava fazendo uma cruzada, e ele saiu da cidade. Quando ele pegou para ir para outra cidade, junto com sua mulher, seus filhos, mas uma pessoa, um outro grupo de intercessores, e havia filhos deles também, havia umas 20 pessoas nesse jato. E no meio do caminho, ele notou que o avião deu aquele tom para baixo e botou o bico para baixo, assim começou a descer. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele notou que as turbinas deu aquele puff. Ele sentiu o avião descer mais ainda, descendo de bico. Aí o povo quase que entra em pânico, porque quente quase que entra em pânico, né? E ele olhou para a cabine do piloto, o cockpit, e olhou que o piloto estava com uma lanterna na mão. Você não quer pegar um avião que o piloto está com uma lanterna na mão, quer não? Não. E ele olhou para fora, estava escuro à noite, e ele viu somente aquela lua pequenininha. E o avião descia. E quando ele viu que o avião descia, e o piloto com a lanterna na mão, e um olhando para a cara do outro olhando para a cara do um, o diabo disse a ele: essa noite eu vou te matar. Ele disse assim: eu tive duas opções e tive que ser rápido. Agora esse minuto que nós falamos na sexta-feira. Eu tive que ser rápido. Eu tinha que escolher entre a vida e a morte. E ele respondeu para o diabo: thanks pela sua oferta, mas eu escolho a vida. E ele começou a interceder, e ele começou a clamar, e a mulher e os filhos começou a clamar, e os intercessores começaram a clamar, e disse: Deus, dê sabedoria a esse piloto. Senhor, eu não quero saber o que o Senhor vai fazer, mas eu quero saber de uma coisa: que ele vai aterrissar esse avião em segurança. E o avião desceu. Ele disse que de repente o avião fez. Depois que o avião fez isso, ele ouviu a turbina fazer. Depois, a fé, o espiritual, antecede o material. Glória a Deus. Ele viu, ele escolheu pela fé viver. Ele escolheu pela fé a vida. Ele escolheu pela fé a promessa de Deus que ia levar ele àquele lugar. Você entende agora o que é fé e o que é escolha? Glória a Deus. Aleluia. Você se lembra de quando eu fiquei doente, né? Aquele ano. Eu cheguei no hospital, o Delvone me levou lá no hospital, 5 horas da manhã. E em cerca de menos de 40 minutos, o médico virou para minha esposa e falou também para a Sarinha. E disse: eu dou 48 horas de vida para ele. E a Tereza e a Sara disse: não, eu prefiro o que Deus falou. Ele vai sair daqui. E junto com vocês, na intercessão e na oração de vocês, e mais todo mundo aí fora. Por quê? Porque o pastor Júnior, outro que Deus usou, passou e-mail para todo mundo que ele conhecia na face da terra. E até hoje eu vou nos e-mails, vou na internet, eu consigo entrar lá e ver o meu nome em língua que eu não conheço. Porque para Deus nada é impossível.
Glória a alcançar Deus. essa multidão para interceder pela vida de uma pessoa. Só o amor de Deus. Eu vivi. Anos atrás, antes de vir para cá, quando a Tereza teve a gravidez de Sara, a gravidez complicada, e desde o início os médicos diziam: você vai morrer. E sua filha talvez não sobreviva também. No momento do parto, disse assim: uma das duas vai sobreviver. Depois eles disseram: nenhuma das duas vai sobreviver. Quando fizeram a radiografia lá da Sarinha, disseram: não tem bexiga. Mas Deus nos deu as escolhas. Nós preferimos acreditar. Aleluia. Nós preferimos acreditar de que Deus não ia permitir isso. Você prefere crer para ver? Ou você prefere ver para quê? Isso o mundo fala aí fora, não é nem na igreja, é o próprio mundo que fala. Porque Tomé, ele precisou tocar, ele precisou ver para crer que Jesus podia fazer todas as coisas. Pastor, o problema é que eu acho que eu sou cego espiritual, ou seja, eu não consigo ver isso que você está falando. Não tem problema, irmão, isso não é pecado. Mas é uma deficiência. E o que Jesus fez com a deficiência de cegueira, ele curou. O que Jesus fez com a cegueira espiritual, ele curou. Fala comigo aí em 2 Reis, essa faz questão que todos vocês vão marcar isso para você. 2 Reis 6, de 15 a 19. Quem achou, por favor? Achou? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Esse moço, ele era cego. Esse moço mais tarde fez escolhas erradas. Foi ele que escolheu os presentes daquele homem que estava de lepra. Mas ainda nesse texto, deixa eu dizer para você na linguagem de baiano. Ele acordou de manhã cedo, manzinho, e foi escovar o seu dente. O profeta ainda dormia, descansando da noite que pregou. E quando ele olhou para cima, que ele viu o arraial cercado de inimigo que queria matar todos os povos de Israel. Mas preferencialmente queria matar eles dois, porque Eliseu estava fazendo maravilhas contra eles, a favor de Deus. E ele acordou o profeta e disse: "Profeta, nós estamos fritos. Olha lá para cima e vê quantos inimigos tem." E havia milhares dos inimigos. E Eliseu disse para ele: "Rapaz, não te preocupa, ô cara. Maior em número e em poder são aqueles que estão conosco do que estão com eles." E o moço disse: "Acorda." E Eliseu disse: "Eu não preciso de café. Nosso número é maior do que o deles." O moço disse: "Peraí, deixa eu contar, peraí. Milhares, 1, 2.
Contra-errado, desculpa. Milhares, 2. Não funciona. Aí o profeta perdeu a paciência e disse: Deus, como diz o coiseiro lá da empresa, ou tu levas ou eu mando. Não, ele não disse isso. Ele disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando Deus tirou as escamas espirituais dos olhos daquele moço, ele avistou carruagens de fogo, cavaleiros de fogo ao redor, por cima, mais alto do que onde estava aquele inimigo. Ainda teve mais. Diz a Bíblia que Elias orou e Deus colocou a cegueira, oh glórias. A cegueira que estava naquele homem era espiritual. Deus colocou naqueles homens guerreiros que era o que ficou cego material. Eles não podiam ver nem Elias e nem o seu servo passando pelo meio. Eu quero dizer para você que quando Deus abre os olhos espirituais do crente, o crente passa por meio do vale da sombra da morte e não há quem toque no céu de Deus. A Bíblia diz que viu levantar o teu lado descendo à direita, mas você não será atingido. Agora você crê nisso ou crê na estatística que você não pode andar de noite? Depende de você. Depende de você. Sabe o que foi que o profeta escolheu? A vida. Ele preferiu no que Deus havia dito a ele antes. Eu estarei com você todos os momentos. Amém? Amém. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Aleluia. Estou quase terminando. Aproveito vocês para dar 8 horas. Eu quero encerrar pedindo a você que abra no Salmo 23. Um salmo que talvez você leia todo dia, ou você profira todo dia. Não leia não, profira aí. O Salmo 23, ele começa muito doce e suave e tranquilo. Todo mundo gosta do Salmo 23, principalmente os primeiros versículos. Irmão Bill. O Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Glória a Deus. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Ok. Vamos. Aí foi a parte boa. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Os primeiros versículos: pastos verdejantes, águas tranquilas. É bom ser crente. Aí ele diz assim: você vai andar pelo vale da sombra da morte. Eu não fiz no contrário. Você sabe o Salmo 23, vou ler a parte boa. É isso que a gente faz. O meu Deus suprirá todas as vossas minhas necessidades. Irmão, Deus está dizendo que você vai ter necessidade. Ele já disse isso. Se seu pai e sua mãe te abandonar, eu não te abandonei. Até seu pai e tua mãe não te abandonar, igreja. Mas tem um detalhe. Em todos esses versículos, essas passagens, em tudo isso, Deus está dizendo que Ele vai estar contigo. Salmo 23 está dizendo aí: ainda que você ande pelo vale da onde? Pela morte. Irmãos, Deus falou para Moisés: escolhe a vida ou a morte. Se você escolheu a vida, a morte não tem poder. Olha, a morte está paralela com a vida, nesse caso está. Mas é para você escolher, você escolhe vida ou morte. Se você escolheu vida, você aniquilou a morte, irmãos. E tem outra coisa, essa que é a coisa boa. A Bíblia diz que o diabo, ele está ao nosso derredor. Porque ao redor de nós estão os anjos do Senhor. Mas ele está ao derredor. E bramando como um cachorro, como um leão, mas um cachorro desdentado. Ele só faz isso. Não morre ninguém. Assim é a sombra do vale da morte. Vocês estão vendo alguma sombra aí? Nenhuma, a sombra da cadeira, pelo menos, estou procurando uma sombra. A sombra da cadeira. Se você passar andando aqui, deixa eu trazer para aqui.
física da sombra, não. Você não, né? Então aqui embaixo da cadeira, porque a luz está ali, a sombra está embaixo. Se eu tentar passar por aqui, eu me bato na cadeira, porque a cadeira existe. Mas se eu passar o meu pé debaixo da cadeira, aonde está a sombra é a sombra. Agora preste atenção que o Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, sombra não te faz nada, igreja. Ainda que seja o vale da sombra da morte, ainda que seja a sombra da morte, ela não tem poder na tua vida. Você crê nisso ou não? Aleluia. Escolha. Glória a Deus. Vida ou morte.